Então, pessoal, bem-vindos a esse nosso novo quadro aqui no canal YouTube, Desejo em Cena, onde a gente vai discutir filmes e livros a partir dos comentários de vocês. E de fato ficamos muito surpresos, muito contentes com a nossa estreia que trouxe aqui 19 colocações sobre o filme do Kleber Mendonça, Aquários. Então eu ia começar com essa observação da Bárbara Cavalcante Façanha, que lembra como o filme tem um tratamento diferencial da nudez, né? Ele mostra tanto cenas de sexo coletivo, quanto cenas de felação, quanto cenas envolvendo a nudez das próprias Sônia Braga, né? Sem um seio. Esse é um dos momentos que eu considero assim, mais felizes do filme, porque nisso está uma corrupção de uma imagem que a gente espera, né? O que a gente espera quando a gente fala em um filme sobre o Brasil? Que vão aparecer mulheres lindas, perfeitas, torneadas, com muito Photoshop, mas o que a gente vê é o contrário. É um corpo que tem uma história, um corpo envelhecido, um corpo que, enfim, está faltando um pedaço. Mas mesmo assim ele se torna então o ícone daquilo que é o tema fundamental do filme, que é a sua resistência, né? A resistência de uma mulher que está sendo acossada pela indústria imobiliária, né? É um filme que acontece que é feito num contexto muito específico em Recife, onde tem o pessoal da resistência estelita tentando impedir já há anos que um cais, um lugar que devia ser um espaço público, transformado num museu, num centro de encontro, está permanentemente assim, sendo cobiçado pela incorporação imobiliária. E essa ocupação, então, faz eco para esse trajeto do filme em que a Sônia Braga tá resistindo. Também a Carla Graziella fala de como esse filme teria, assim, um certo distanciamento em relação à realidade brasileira, né? É uma crítica que também se fez ao Que Horas Ela Volta, né, da Ana Mui Laerte, e de uma sequência de trabalhos que enfocam ou que pensam como cena para o tratamento da contradição social e da desigualdade, a relação entre patrão e empregado, nesse caso entre patroa e empregada doméstica, né? Para muitos uma continuidade então de formas assim escravagistas, de formas de dominação, que seriam características de um Brasil passado, um Brasil que a gente não quer mais, né? Quando a gente se faz essa pergunta, né, o que seria um retrato realista do Brasil? Seria assim o retrato da pobreza, né? Seria o retrato da favela? Seria assim Cidade de Deus? Seria Central do Brasil? Seriam filmes que marcam, né, essa trajetória dos desvalidos, dos excluídos, que são, numericamente falando, a maioria no Brasil? Eu penso que não, porque isso deixaria de lado o elemento fundamental dessa história, que não é só a existência de pobreza, mas é a existência da desigualdade, e a desigualdade só vem com a contradição e com a iniquidade de posições, né, com a simetria de posições. E isso, então, o filme escolhe colocar dessa maneira, escolhe colocar a partir de uma relação entre uma senhora que ela é curiosamente assim mais morena que a sua funcionária doméstica. Ela tem uma relação em que ela entra na vida dessa funcionária, em que ela vai tratando essa funcionária como alguém que acompanha a sua história, que acompanha a sua vida, e não só cuida dela. Então, esse é um grande problema, essa é uma grande questão para o nosso momento, né? Quer dizer, o que fazer como tratar a desigualdade? É mais interessante para a retórica estética e para a função do cinema ou da literatura mostrar o choque, mostrar como isso evolui para um antagonismo, como isso evolui para a violência, como isso deveria evoluir para algum tipo de ruptura? Ou é mais interessante mostrar que nessa ruptura há também forças de agregação, há forças de conciliação e de reconciliação que para alguns seriam muito importantes serem resgatadas nesse momento, particularmente nesse momento do Brasil, né? O Fernando Filho
destaca um aspecto que acho assim, muito interessante, né? Que é a pós-utopia. Né? É um aspecto que torna o filme muito contemporâneo. Inclusive quando ele recorre a essa trilha sonora do Taiguara. Né? Aliás, o artista mais censurado na história do Brasil foi o Taiguara, 63 vezes censurado. E essa parte de uma música dele, não sei se é O Universo em Seu Corpo, em que ele diz: estou morto para este triste mundo antigo. Né? Ou seja, aí você tem esse toque pós-utópico, ou seja, de uma espécie de desistência, uma espécie de assim, reconhecimento do fracasso. Quer dizer, não dá. As nossas esperanças, o sonho da revolução, o sonho da revolução sexual, os sonhos que a gente nutriu nos anos 60, que foram renovados com a retomada, é preciso assim decretar o encerramento. Mas decretar o encerramento não precisa ser, e essa é uma das mensagens mais fortes do filme, né? Não precisa ser um convite ao ressentimento e à derrota, e à demissão, e ao desinteresse e à indiferença. Né? Muita gente fala de que, bom, a guerra ideológica acabou, não tem mais esquerda e direita, mas é simplesmente para advogar a cultura da indiferença, é para advogar a despolitização, é para advogar assim, saiam daí, vão fazer suas coisas, vão trabalhar, né? Deixe esse assunto, que é o público, que é o coletivo, que é o de todo mundo, para quem assim é o especialista nessa matéria. Então, o filme ele é pós-utópico porque ele não fala de uma personagem que está querendo assim inventar-se um futuro. Ela fala de uma personagem que está comprometida com um futuro que não aconteceu. Ela está comprometida, portanto, com um passado imprevisível. Isso, na primeira parte do filme, é muito interessante, porque a gente vai descobrindo que esse passado, como disse muito bem o Bruno Alves Coelho, né, ele está repleto de histórias não contadas, de histórias mal contadas, de histórias assim transformadas em alegorias de santos, em histórias que são elegíacas, que são histórias assim de heróis unidimensionais, que é como a gente gosta, inclusive, de olhar para o momento da resistência, da ditadura, como a gente gosta de olhar para o nosso passado, como se a gente pudesse se apossar dele, como se a gente pudesse tê-lo em nossas mãos. E isso está em jogo no filme, na relação, e como a gente vai ler essa relação da Clara, da Sônia Braga, com o imóvel do qual ela não quer se desfazer. Muitos críticos disseram que isso é um conflito burguês de uma pessoa que não quer abrir mão do passado e não quer passar para o futuro. Né? O futuro é o quê? Empreendimento imobiliário. O futuro é o novo Aquários. O futuro deixa a era de Aquários, deixa aquele momento hippie para trás e vamos assim para agora, que é essa cultura, vamos dizer assim, neoliberal, em que o que importa é o que vai pagando mais. A história não toda contada, ela é capaz de inventar futuros ainda não previstos. Porque, no fundo, o que a Sônia Braga tá indignada é com a pobreza. Não a pobreza só que ela compartilha e vive, né? Ela vai no baile, ela vai ela fica indignada com o filho da empregada que é morto e não tem consequência, né? Ela fica indignada com o pouco valor que a vida tem, né? No Brasil hoje, já vista as chacinas, o morticínio por toda parte, o assassinato de negros nas periferias de grandes metrópoles, mas ela liga, de certa forma, essa indignação com um outro tipo de pobreza. A pobreza que ela vê nos filhos, né? Que são incapazes de fazer e pensar outra vida que não, assim, casamento bem feito. Homossexual que não consegue contar e dividir isso com a mãe. O outro que, enfim, só consegue ter uma vida plástica. E o tal jovem bem-sucedido que quer comprar o apartamento dela. No fundo, é um filme que ele é chocante no reflexo do presente e não só do passado que não se cumpriu, né? As esperanças, estou morto para esse triste mundo antigo. Ele é um filme sobre a pobreza do presente, a pobreza daqueles que estão ali com ela e que não conseguem oferecer nada, né? Que façam com que ela mude de posição, que ela mude eventualmente até de residência. Por isso não me parece um filme redutível a uma burguesa que não quer aceitar que o futuro chegou para todos. Né? Ela é um filme que mostra um outro modelo de resistência. Né? Um modelo de resistência que está baseado num certo uso corajoso, sintético,
cirúrgico de uma certa transgressão, né? Ela invade, eu vou contar aqui o spoiler, ela invade a empresa e ela devolve para esses ricos e poderosos, cheios de advogados, aquilo que seria assim a metáfora fundamental do filme, que são os cupins. Né? Os cupins que roem em silêncio, que roem quase tudo, só não roem a cara de pau dos empresários, dos empreiteiros, né? Que estão acossando ela naquele momento. É um filme que ele consegue, então, superar a retórica mais simples em ascendência no Brasil contemporâneo, né? Que é a retórica do quê? Do negros contra brancos, mulheres contra homens, os ricos contra pobres, os esclarecidos contra os pouco educados. E esse tipo de divisão, esse tipo de partição entre bons e maus, inclusive de extração religiosa, é o que só interessa para a antipolítica. É o que interessa para aqueles que não querem propriamente pensar a contradição. Eles querem se purificar. Eles querem estar no lado bom. Eles querem culpar o outro, né? Dizer que, porque o outro está fazendo algo errado, então isso me torna alguém melhor. Não dá, gente. Isso é pobreza crítica. Precisamos sair desse momento para o próximo momento e convido todos vocês a assistir o filme do Kleber Mendonça, porque ele é um caminho para esse próximo capítulo. No dia 26 de janeiro, agora, eu vou estar com o Kleber nas comemorações do Dia da Fundação de São Paulo, no Auditório Ibirapuera, num evento chamado Brechas Urbanas, para qual eu convido todos vocês, especialmente aqui a turma do Falando Nisso e agora do Desejo em Cena, para que a gente possa ampliar ainda mais essa conversa sobre psicanálise e cinema. Com a participação da Ana Maria Gonçalves, que é uma escritora que tem um trabalho admirável, muito interessante, que é Um Defeito de Cor. É a trajetória de um menino negro, raptado como escravo, e que fala e que vai dialogar essencialmente com essa questão que estamos falando aqui da Sônia Braga e a sua funcionária, sobre essa questão da racialidade e das estratégias que a gente pode inventar para, ao mesmo tempo, fazer jus à desigualdade que nasce daí e à conciliação possível num espaço marcado pela discriminação racial e pela injustiça social. Para quem tem interesse em trabalhar isso mais conceitualmente, eu recomendo essa coleção de livros, Cinema e Psicanálise, que eu editei com a minha aluna Ana Lucília Rodrigues, a partir dos encontros que a gente fez sobre psicanálise e cinema durante muitos anos lá no Instituto de Psicologia da USP. Por hoje é só, Desejo em Cena, fecha as cortinas e a gente volta com o próximo filme no próximo mês. Obrigado!